Sejam bem-vindos, galera, para mais uma aula do nosso curso de Informática Básica, na semana 2, especificamente tratando de alguns cuidados com os computadores e um pouco de conhecimento sobre o sistema operacional, questões de entrada de dados, elementos de telas e janelas e do gerenciador de arquivos, coisa bem simples, tudo isso contido no nosso livro, capítulo 2, denominado aula 2, a partir da página 21, para ser mais específico. E ele já introduz, basicamente, nesse capítulo, alguns cuidados essenciais que nós poderemos ter com nossos computadores. E esses cuidados eles meio que se subdividem em 3 porções: os cuidados de hardware, os cuidados de software e os cuidados de peopleware. Tratando especificamente dos cuidados de hardware. Desculpe um pouco minha voz aí, que minha voz está um pouco diferente do normal, que eu estou muito gripado, beleza? Então, continuando, questões de cuidado de hardware, você tem basicamente, né, que se cuidar com a parte elétrica em si. Então, ter noções aí de elétrica, ter um aterramento bem feito nas suas casas, que é basicamente, né, providenciar um prego, né, só que ele tem basicamente 2 metros de altura, que nós chamamos de varão, para vocês terem mais ou menos uma ideia, né, de cobre, fincarem ele num solo úmido, argiloso, né, e fazer a interligação para o quadro central de sua casa ou para a tomada que vai ser utilizada no computador. Numa medição por multímetro, né, você não pode ter voltagem passando entre esse ponto, que é o ponto que a gente chama de terra, e o ponto neutro, que é basicamente, né, a ausência de eletricidade. Pode ser que se meça com um multímetro aí tendo até 5 volts, mas o ideal é que fique em zero. Quanto mais próximo de zero, melhor. Além do próprio aterramento, né, nós podemos ter o no break, estabilizador ou módulo isolador para fazer, né, uma estabilização da corrente alternada que chega da companhia elétrica, que no nosso caso é CELP. Obviamente, no caso do computador, limpezas na parte externas são sempre bem-vindas. Nós sugerimos aí que vocês façam isso semanalmente para não acumular muita poeira aí em torno do seu computador. Na parte interna, né, também é interessante que nós façamos aí algumas limpezas, só que não precisam ser semanalmente, a cada 6 meses, a cada ano, é suficiente. Só para não ter a infeliz coincidência de quando você abrir ter um ratinho lá morto, esperando por você. Se você pensa que é uma brincadeira de mau gosto, né, isso já aconteceu diversas vezes em empresas daqui do Brasil mesmo. Tente fazer a ligação do seu equipamento de forma correta sempre. Primeiro, ligue o módulo isolador, ou estabilizador, ou no break. Depois ligue o seu gabinete e, por último, ligue o monitor de vídeo. Alguns monitores são ligados aí de forma automática, assim que percebem que o seu gabinete ligou. Isso não vale para tablets, para PCs que são do tipo all-in-on e também para laptops. Esses aí com um acionamento só de ligar o computador, tudo é ligado automaticamente. Em termos de, na hora de desligar, tente usar a função desligar do seu sistema operacional. Ela vai permitir que todos os aplicativos que abriu serão, né, fechados da forma correta e assim desligar o computador. Não deixe o seu estabilizador no break ou módulo isolador ligado com o computador desligado, né? Obviamente, se ele está desligado, também desligue o seu módulo isolador, estabilizador ou no break, tá ok? Alguns cuidados com o software em si. Primeiramente, fazer uma faxina nos seus arquivos, eliminando o que você não precisa. É meio difícil, né? Uma amiga minha no trabalho, que tem uma área de trabalho gigante, cheia de arquivos, né? É bem bonita a área de trabalho dela, né? Então, obviamente, né, coisas demais em qualquer local pode ser, né, prejudicial. Então, tentem se organizar. Tentem se organizar e manter basicamente o que está mais próximo, que vocês mais usam, mais perto, né, das suas mãos em si, né? Se você é um técnico, né, você possivelmente vai deixar o alicate, a chave de fenda mais próximo da sua mão, porque é algo que você mais usa. Assim como se você é um cozinheiro, vai manter os seus ingredientes, as panelas e demais temperos mais perto do alcance de suas mãos. Tente fazer backup, né, periodicamente dos seus arquivos. Se você tem
um pendrive, se você tem um HD externo, vai organizando umas pastinhas nesse HD e vai organizando isso de 6 em 6 meses, de ano em ano, para que caso haja algum problema com o seu computador, você não perca absolutamente tudo que você está fazendo nele. Há algumas funções em si próprias do sistema operacional que podem ajudar vocês nisso, né? Tanto o sistema de backup do Windows quanto o sistema de limpeza de disco. Ambos ficam dentro de acessórios e ferramentas de sistema disponíveis para você utilizar de forma gratuita. As verificações completas, periódicas aí sobre vírus, né, malwares, entre outros softwares que podem prejudiciar o seu computador, são extremamente indicadas. Qualquer tipo de pendrive ou disco que você vá utilizar nos seus computadores também se orienta que também se faça uma verificação antes da utilização, porque se tiver algum vírus lá, vai ser detectado antes de ser basicamente propagado para o seu computador. Obviamente, né, evite instalar programas que você não conheça a precedência, porque esses programas podem ser programas de spyware. São programas de spyware, são programas que podem ficar espiando o que você está fazendo de uma forma ou de outra. Seja observando pela sua webcam, seja capturando o que você digita na sua área de trabalho, ou onde você clica com o mouse. Tendo basicamente facilmente aí capturados aí os arquivos que vocês usam, os sites que vocês frequentam, né? Se um site desse for um site bancário, quando você digitar a sua agência, conta e senha, elas também serão capturadas. Então, muito cuidado com os softwares que vocês não conhecem a procedência. Muito cuidado com a ergonomia também, já partindo do pressuposto do cuidado com as pessoas, né? Questões de postura em relação ao computador, evitando manter a coluna curvada ou olhando para baixo, é muito importante. Tente manter sempre a coluna ereta, os dois pés, né, fincados no chão. Se tiver um apoio de pé, melhor ainda. Mantendo sempre uma posição de 90 graus perfeita nas suas pernas. Cotovelos, né, sempre aí relaxados nos apoios das cadeiras, nunca sobre a mesa. E o teclado facilmente acessível pelas mãos. E o monitor pelo menos a cerca de 80 centímetros, 50 a 80 centímetros do metro de distância da sua visualização. 50 centímetros é suficientemente confortável para um trabalho de um dia inteiro. Não fique, né, o tempo todo no computador. Tente manter um certo descanso, tanto da sua atividade laboral quanto da sua visão. Então, vez ou outra, né, tire 10 minutinhos, vá tomar uma água, um café, vá ao banheiro, olhe para outros lugares, olhe a paisagem, olhe as meninas bonitas que estão passando, olhe os rapazes bonitos que estão passando aí. Basicamente, para você não ficar com foco naquele foco de pontos de luz que estão sendo ministrados aí e focados na sua visão o tempo todo, no caso da utilização de um computador e de um notebook. Se não dá para fazer isso, pelo menos tente diminuir o brilho desses equipamentos. Diminuindo o brilho desses equipamentos já dá um certo conforto para a sua visão. Nesse momento de descanso, tente descansar também os punhos. Pelo menos aí 10 minutos a cada hora trabalhada. Tente se alongar, levantar e andar um pouco sempre a cada 1 hora. Porque isso pode evitar, né, o surgimento de doenças do trato do esforço repetitivo, conhecidas como LER. A cadeira deve ser sempre macia, preferencialmente aí, né, sem braços ou com encosto aí, né, de braço que seja confortável e com um encosto de tamanho médio. Manter os pés apoiados no chão ou em um apoio de pés também é extremamente indicado. E obviamente, né, a distância do monitor que a gente já citou, em torno de 50 centímetros no mínimo aí, para se manter com a visualização tranquila da informação. Ligando o computador, basicamente você vai encontrar um botãozinho que deve ter um código que é uma setinha de cima para baixo, né, sem pontas, então um tracinho de cima para baixo, né, e um círculo, né, basicamente perfurado por ele. É o símbolo do ligar, deve ter algum botão com esse símbolo ou, né, com esse símbolo impresso perto dele.
Você clicando, o seu computador vai começar a inicializar. Nesse processo de inicialização, né, você tem a parte do software do próprio computador da memória ROM, que é denominado BIOS ou Setup, que vai fazer um autoteste inicial chamado POST, Power On Self Test. É como se ele estivesse testando todos os componentes do seu computador. Ele vai estar perguntando aí: e aí, processador, como é que tá? Tá tudo beleza? Memória, como é que tá? Tudo tranquilo? HD, disco rígido, como é que tá? Beleza? Tudo ok? Teclado, mouse, tranquilo. Então o computador pode ligar. E o computador vai lá e vai ligar. Possivelmente nesse momento ele vai emitir um bip para você, dependendo da marca do seu computador. Esse bip significa que o computador está saudável, todo o sistema está saudável. Nesse momento, né, entra a função do sistema operacional, que tem basicamente 3 porções aí bem importantes. Um bootloader, que é o cara que vai carregar o sistema operacional inicialmente. O seu kernel ou núcleo, que vai fazer com que todos os drivers dispositivos e o núcleo do sistema operacional seja carregado em memória. E depois, por último, a interface gráfica do usuário, que vai ser o ponto inicial que vocês vão ter acesso. Aqui eu coloquei 2 exemplos, tanto a interface gráfica e a interface via terminal do Windows 10, quanto do Linux Ubuntu. Como eu faço para entrar com algum tipo de comando, com algum tipo de ordem no seu sistema operacional? Você vai utilizar basicamente os dispositivos de entrada, que é o teclado e o mouse. O seu teclado aí, né, para quem conhece, já é autoexplicável. Para quem não conhece, tem uma porção numérica, tem uma porção alfanumérica, e as teclas de função mais acima, e algumas teclas que são interessantes, né, como a ESC, que é uma tecla de escape. Se está em perigo, aperta ela que ele vai possivelmente, né, cancelar algum processo. A tecla do Tab, que é uma tecla de tabulação, fica ao lado do Q. Ela vai dar o espaço padrão de início de parágrafo. O Caps Lock significaria, né, manter todas maiúsculas. Clicando nela, você começa a digitar tudo maiúsculo. Para desativar, tem que clicar novamente para ela desativar. O Shift não. O Shift é usado em conjunto com alguma tecla. Shift mais a tecla que você apertar, vai sair a letra maiúscula ou o símbolo que está atrelado ao seu número na porção de cima. As teclas Ctrl Alt de ambos os lados são para funções específicas ou teclas de atalho. A tecla de barra de espaço para, obviamente, né, dar um espaço entre as palavras. A função do backspace está acima do Enter, é para apagar algum erro da direita para a esquerda. O delete apaga um erro da esquerda para a direita. E já o teclado numérico, obviamente, né, é mais para quem está usando aí para ser o computador como caixa de supermercado, entre outras coisas, que geralmente, né, digitam muitos códigos ou entram com muitas informações de forma numérica. Falando dos elementos de um sistema operacional, vocês têm basicamente as janelas, que basicamente o nome Windows, né, advém disso, né, advém de janelas. Então, as janelas têm um formato padrão, seja no Windows ou no Linux, como você pode observar nessas figuras aqui. Elas têm uma barra de título, e essa barra de título geralmente tem 3 funções, atreladas como comandos de maximização, minimização, restaurar e fechar, né? E os símbolos são padrões. Ó. Observe que o símbolo de fechar é um xizinho no Windows e é um xizinho no Linux. Minimizar é um tracinho no Windows, é um tracinho no Linux. Maximizar ó, é um quadradinho maior no Windows e é um quadradinho maior no Linux. Só a disposição deles que é um pouco diferente, né? No Windows, na parte superior direita da sua janela, no Linux é na parte superior esquerda da sua janela, dependendo da janela, tá? Barras de menu também são sempre utilizadas, como todas as funções são atreladas a essa barra de menu, então geralmente ela tem todas as funções demarcadas aí dentro. E daí você observa 2 exemplos de barras de menu numa janela, tanto no Windows 10 quanto no Linux Ubuntu. Questão de barras de ferramentas, geralmente, né, ela utiliza um ícone para representar algum tipo de função, né, de atalho para a função especificamente. E com isso, né, você tem, né, a função executada com um clique apenas. Você não precisa estar, né, como no menu, percorrendo diversas opções. Então tá aí 2 exemplos de barras de ferramentas disponíveis tanto no explorador de arquivos do Windows quanto no explorador de arquivos do Linux.
São maneiras bem mais rápidas de acessar os comandos. E falando de gerenciadores de arquivos, né? Neles, basicamente, vocês vão gerenciar os discos, arquivos e pastas, vão criar pastas, copiar, mover pastas e arquivos, excluir, renomear, todo o conteúdo, né, basicamente do seu computador são gerenciados aí por esses carinhas. Então nós temos aí todos os exemplos, né? O Windows Explorer, o explorador de arquivos contido no Windows 10, e o File Browser, ou arquivos, dependendo da versão, se é em inglês ou português, do seu Ubuntu. Vocês podem observar aqui, na parte esquerda, você tem uma lista de pastas, e na parte direita você tem a visualização, né, das pastas internas. Visualizações padrão são basicamente, né, duas cópias aí de programas bem semelhantes, onde na parte direita aí inferior, onde tem o fundo branco aí, vocês podem trabalhar conforme queiram. Na parte esquerda aí é basicamente, né, alguns atalhos, mas vocês conseguem fazer algumas outras funções também, como criação de pastas, né, acesso a outros arquivos utilizando o botão direito do seu mouse. Como acessar? Basicamente, né, você vai utilizar a barra de, de, de pesquisa do Windows, digitar explorar, você consegue achar normalmente esse programa bem facilmente, né? Um exemplo, explorar, e você já acha o explorador de arquivos. Clicando, ele vai abrir tranquilamente. O tecla de Windows E também abre, né? Assim como Ctrl Alt, né, mais a letra E pode abrir também. Ou clicando no botão direito e simplesmente, né, explorar alguma informação, ele vai abrir automaticamente o explorador de arquivos. No Linux, você vai buscar, né, essa opção, né, de arquivos, né, basicamente do botão central do Linux, clicando lá, vai aparecer uma barra de pesquisa, você digita lá arquivos ou file browser e vai aparecer para você, né, o file browser ou arquivos, é o gerenciador de arquivos do próprio Linux. Então, resumindo, né, para o vídeo não ficar muito longo, a gente viu basicamente os cuidados essenciais de hardware, software e paperware, que as pessoas que usam computador, né, com limpeza, como fazer uma boa utilização do computador, como ligar os principais componentes aí do sistema operacional, como é que ele inicia e o principal, né, aplicativo interno do sistema operacional, que seria o seu gerenciador de arquivos. Que aqui tem uma tabela que basicamente, né, compacta ou resume todas as funções que vocês podem executar basicamente num gerenciador de arquivos, que é basicamente criar pasta ou excluir pasta, renomear, copiar arquivo, mover arquivo, restaurar algum tipo de informação da lixeira, entre outras informações. Assim, finalizamos essa aula 2, tratando aqui das questões introdutórias, como ligar o computador, como também alguns cuidados com hardware, com software e com peopleware, assim como, né, questões de como ligar o computador, questões de sistemas operacionais, mostrei algumas telinhas Windows, algumas telinhas Linux e, para fechar, basicamente, né, tratamos sobre o gerenciador de arquivos, como criar pasta, como renomear, como excluir, copiar, entre outras informações. Vocês estão sempre, né, com minha presença no ambiente, então nos vemos até na próxima aula. Um abraço, pessoal.